inclusive a coisa mais eficiente do que a o que foi uma grande polêmica envolvendo essas placas, justamente porque você diminui a largura de banda, dá uma diferença na casa dos 20% de performance. Guarda esse número aí porque ele vai ajudar bastante na hora da sua decisão, o que em momentos onde os jogos não estão exatamente otimizados pode atrapalhar bastante. E essa acaba sendo a única solução. Nesse caso aqui dessas placas de vídeo, pode ser uma boa ideia. Não é exatamente um custo-benefício. Compensa muito mais você ir numa... Qual das duas placas você deve comprar, qual que está o melhor custo-benefício. E vendo tudo isso, o que a gente conclui? A gente conclui que tá bom, já entendi, você decidiu comprar a RTX 4060. A pergunta é qual RTX 4060 você vai comprar? Você vai comprar a RTX 4060, a 4060 Ti ou a 4060 Ti de 16 GB? Pois é tão confuso quanto possa parecer. São 3 modelos de RTX 4060, mas afinal por que duas placas com o mesmo nome? Sim, a RTX 4060 e 4060 Ti. O que significa o Ti depois da 4060? O Ti no final é uma abreviação de Titan e já vem sendo carregado desde outras gerações, que eu me lembro desde a 760 Ti ou 660 Ti, ou até mesmo antes, já tinha placas com o Ti na frente. Faz tempo. Ela é uma placa mais forte do que a RTX 4060 e ela é também mais completa. Significa que o chip dela possui mais poder de processamento. Então não é só um nome bonito e comercial. Se você vê uma 4060 na prateleira, uma 4060 Ti, elas têm diferenças importantes em especificações e desempenho. Especificações eu poderia simplesmente ficar falando sobre isso aí pra vocês, CUDA cores e tudo mais. Mas basta você saber que a 4060 Ti tem mais CUDA cores, Tensor cores, RT cores, enfim, tudo mais do que a 4060, exceto VRAM. VRAM, as duas têm 8 GB de VRAM. Mas nós temos a 4060 Ti de 16 GB, que, como o próprio nome já diz, é uma 4060 Ti de 16 GB. Ah, bom! E é só isso aí mesmo, ela não tem diferença nenhuma em relação à 4060 Ti, mas sim, ela é diferente da 4060. A 4060 Ti de 16 GB não é uma placa mais poderosa do que a 4060 Ti, ela só tem 16 GB de VRAM. Então, caso você queira ter mais VRAM para, de repente, quem sabe no futuro, ou para encarar os jogos bugados, essa é a diferença. Então, a gente pode se ater aqui ao comparativo da 4060 para a 4060 Ti de 8 GB. E se nessa bagunça toda você incluir a 3060, a 3060 ainda tinha mais VRAM do que a 4060. Sim, a 4060 perdeu o VRAM. Ao invés dos 12 GB, ela tem 8 GB. É claro, tinha uma outra versão da 3060 que saiu posteriormente que ela tinha 8 GB, mas ela era também uma placa mais fraca do que a 3060. Então, diferente da 4060 e 4060 Ti, que são só diferenças de VRAM, a 3060 de 8 GB, na verdade, deveria ser uma 3050 Ti. Por algum motivo, a Nvidia nomeou para 3060 de 8 GB. Tá bom, mas o que tem de diferença da geração anterior para essa? Bom, o que tem de diferença entre elas é a litografia e a arquitetura. Nós saímos ali do Samsung 8 nanômetros para os 4N da TSMC e nós saímos das Ampere para as Ada Lovelace. Então as antigas são Ampere e as novas são Ada Lovelace numa litografia menor. Isso também trouxe uma eficiência energética maior, ou seja, nós temos um consumo menor, na verdade bem menor, o TGP, o consumo total da placa nessa geração é muito menor do que na geração anterior. Por exemplo, se a gente pegar aqui a geração anterior, o TGP da RTX 4060 é de 115 watts contra 170 da RTX 3060 e da RTX 4060 Ti apenas 160 ou 165 watts contra os 200 watts da geração anterior. Então, sim, uma eficiência energética bem grande. Inclusive, a 4060 Ti é ainda mais eficiente do que a RTX 4060. Isso, obviamente, se deu por conta de uma polêmica mudança em relação aos chips. Bom, e com essa mudança veio também uma mudança na memória. Não é só a quantidade de memória que importa ou o clock. Nós tivemos uma diferença aqui também na interface de memória. Nós saímos dos 192 bits para 128 bits. O que foi uma grande polêmica envolvendo essas placas, justamente porque você diminui a largura de banda, ou seja, o caminho pelo qual transitam as informações entre a GPU e a memória, o que em momentos onde os jogos não estão exatamente otimizados pode atrapalhar bastante.
Para compensar isso, a NVIDIA colocou um cache L2 maior, o que em alguns casos compensa, em outros casos não compensa, e se isso a longo prazo vai resolver o problema ou compensar, a gente só vai descobrir daqui a algum tempo. Então, inclusive, se você já está usando essa placa há algum tempo, deixa aí nos comentários e deixa o feedback para quem está comprando. Será que fez diferença essa largura de banda menor ou o cache realmente compensou? E no caso da 4060 Ti ainda pior, né? Porque ele caiu pela metade, era 256 e agora tá 128 bits. Mas as duas placas têm um cache L2 maior, da 4060 Ti um pouco maior do que o da 4060. Como eu disse para vocês, as especificações da 4060 Ti, num geral, elas são maiores. É por isso que tem o TI na frente, que é justamente para identificar como uma placa mais poderosa. Bom, essas são as principais diferenças em relação a essas duas placas. Se a gente for comparar em relação às placas da geração anterior, a gente tem aí as novas tecnologias. Tem suporte ao encoder AV1. Esse encoder AV1 ele serve para quem vai encodar, ou seja, para quem vai gerar arquivos ou para quem vai fazer transmissões para a internet, arquivos de vídeo, né, ou fazer de repente uma live stream. Isso ajuda bastante, né? Então você consegue uma qualidade maior com uma taxa de bits menor, o que significa que você vai meio que usar uma largura de banda menor ou vai criar um arquivo menor e vai ter uma qualidade maior. Então é mais ou menos o equivalente a você transmitir aí na mesma resolução de um encoder anterior, mas ter de repente metade da largura de banda ocupada na sua internet, ou um bitrate bem menor para você ter uma qualidade maior. Essa é uma feature bem interessante que está começando a ser implementada, né, em alguns programas, inclusive YouTube, Twitch e outras plataformas de stream também vão começar a adotar em breve. Netflix já está rodando a V1, mas você só precisa do decoder. E é bom lembrar que sim, a série RTX 30 tem o decoder AV1, assim como as RX 6000, mas elas não têm o encoder. Então o encoder é uma exclusividade da nova geração. Outra coisa que foi adicionada também é o suporte a DLSS 3 com Frame Generation. Basicamente, o que essa tecnologia faz é realmente gerar um frame e inserir na fila, o que aumenta exponencialmente a quantidade de frames apresentados na tela. Claro que isso aumenta um pouco a latência, que é compensado por algumas outras ferramentas da NVIDIA, como por exemplo o Reflex, que é ativado sempre que você ativa o DLSS 3. Então sim, existe uma penalização em relação à latência, mas para alguns jogos onde você tem a limitação de CPU, onde você nunca ia conseguir mais FPS, essa acaba sendo a única solução. Ou mesmo para outros jogos que acaba trazendo uma fluidez maior, apesar da latência mudar, em alguns casos ela acaba voltando a ser a latência que era antes de você ativar o Frame Gen. Então é uma tecnologia bem interessante, começou a ser adotada por vários jogos já, e assim como o DLSS 2, o DLSS 3 deve vir para ficar. Por enquanto, no momento do lançamento das placas, não tinha tantos jogos assim, mas segundo a NVIDIA eles estão trabalhando para implementar cada vez mais, e sim, a gente vê vários lançamentos acompanhando o DLSS 3. Outra novidade é a eficiência energética, e essa novamente está ligada à questão do corte do chip. Nós temos chips que em relação à geração anterior eles são menores, e dizem as más línguas que na verdade a NVIDIA só pegou o chip que deveria ser para RTX 4050 e uma 4060 Ti e só renomeou para 4060 e 4060 Ti. Eu não consigo imaginar uma fabricante fazendo isso só para poder ganhar dinheiro porque ela pode ou porque simplesmente não tem concorrência. Mas o fato é que essas são as placas substitutas para nova geração. E se você está pensando em montar um setup ou de repente fazer um upgrade, eu vou mostrar alguns números para vocês e no final eu falo se vale a pena ou não vale a pena para você, dependendo de onde você vem ou o que você está querendo fazer. Mas primeiro a gente precisa dar uma olhada nos números, e para os testes aqui eu escolhi a nossa bancada com o Ryzen 9 7950X. Não, eu tô esperando, o pessoal já foi comentar já? Sim, nós estamos utilizando um 7950X. Não, eu não espero que você combine essas placas com o Ryzen 9 7950X ou nada perto disso, mas quando nós fazemos testes de GPU, essa é a meta, é a gente utilizar o máximo da GPU possível, e para isso a gente deixa uma folga com o CPU. Ai, mas e o meu CPU? Bom, daí você vai ter que ver o teste de CPU para ver qual que vai dar gargalo ou não. Mas no caso de review de GPU ou comparativo, é assim que se faz mesmo, para você ver qual que é a máxima performance que você vai conseguir extrair dessas placas. Para refrigeração, nós escolhemos um Aorus X360 Waterforce. A placa-mãe é uma B650E Aorus Master. São 32 GB de memória Kingston Fury Renegade 6.000 megatransfers por segundo, e para o armazenamento um Kingston Fury Renegade de 4 TB. A fonte utilizada nos testes é uma V850 Gold V2 da Cooler Master, e aqui cabe uma observação importante. As RTX 4060 não possuem o conector de energia novo, o 12VHPWR, pelo menos não os primeiros modelos, a não ser que alguma fabricante adote posteriormente, mas via de regra não tem, até porque não precisa. Já as 4060 Ti existem modelos com e sem o 12VHPWR, então antes de comprar, certifique-se, ou no caso antes de montar o setup. Se você vai montar com a 4060 Ti, eu recomendo que você já escolha uma fonte com 12VHPWR para você estar preparado para o futuro, e se for comprar uma
uma 4060 normal, ver se a fonte tem os dois conectores ou de repente você vai ter que usar só o conector antigo. Se você pegar uma fonte antiga, vai ter o adaptador na caixa da 4060 Ti que você vai poder usar. É ridículo, é muito feio, mas funciona. E as placas utilizadas aqui foram a RTX 4060 Ti Founders Edition, que não está à venda no Brasil, você pode comprar lá fora, inclusive tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer isso. E a 4060 é o modelo Twin X2 da Inno3D, então esse é o modelo que usa especificações de referência. Você pode encontrar alguns outros modelos overclockados, mas essa aqui é a especificação de referência e a Nvidia não fabrica RTX 4060 Founders Edition. Então vamos dar uma olhada nos resultados em jogos. Nós testamos aqui em Full HD, jogos com e sem Ray Tracing, com DLSS e com DLSS 3. Começando uma Plague Tale Requiem, aqui a 4060 Ti fez média de 81, mínima de 65, contra a média de 64 e mínima de 50. Então a 4060 já foi capaz de rodar no Ultra em Full HD, com tudo no máximo, mas não com as mínimas no máximo, na verdade ficou abaixo de 60. Mas para isso a gente tem o DLSS 2.0 nesse jogo, a gente pode ativar e aí a RTX 4060 Ti vai para média de 90 e mínima de 71, enquanto que a 4060 faz uma média de 70 e mínima de 55. Caso não seja o suficiente, ainda dá para ativar o DLSS 3, e aí com o Frame Generation a 4060 Ti vai para média de 133 e mínima de 109, enquanto que a 4060 vai para uma média de 101 e mínima de 84. Então um salto bem considerável e a gente finalmente consegue sair das mínimas de 60 ali da RTX 4060. Partindo agora para COD Warzone, aqui a 4060 é boa para fazer 94 de média e 50 de mínima com tudo no Ultra. A 4060 Ti consegue fazer uma média de 120 e mínima de 68. No Warzone a gente também tem o auxílio do DLSS, é só o DLSS 2, mas a gente já consegue ali fazer uma média de 134 e mínima de 85 na 4060, enquanto que a 4060 Ti fez média de 161 e mínima de 108. Então se você está procurando um pouco mais competitivo, que é mais FPS, a 4060 Ti vai trazer um desempenho melhor, a não ser que você queira rodar em qualidade mais baixa, aí você consegue compensar um pouco disso, mas relativamente a 4060 Ti sempre vai dar mais performance. Não quer dizer que não dá para você usar a 4060, mas a 4060 Ti sempre vai trazer mais performance. Em Control, a 4060 Ti fez média de 114 e mínima de 91 contra a média de 89 e mínima de 73 da 4060. Então as duas placas capazes de fazer uma média muito acima dos 60 FPS, mas isso sem o Ray Tracing. Ao ativar o Ray Tracing, a 4060 Ti, mesmo sem auxílio do DLSS, já consegue fazer uma média de 66 e mínima de 54. Já a 4060 faz ali média de 52 e mínima de 43. Então ligou o Ray Tracing ali, você vai precisar de auxílio. E aí, como esse jogo tem o DLSS, ativando aqui no modo qualidade ou na resolução mais alta, a gente tem a 4060 Ti com uma média de 115 e mínima de 88, enquanto que a 4060 faz média de 92 e mínima de 72. Agora um jogo mais pesado, Cyberpunk 2077, que recentemente recebeu atualização, inclusive nas especificações, os requisitos mínimos e recomendados, e tem agora o RT Overdrive também. Bom, nós testamos aqui a 4060 Ti com o Ray Tracing ligado e desligado, e as duas com DLSS 2 e 3, e sem Ray Tracing, a 4060 Ti fez média de 95 e mínima de 78 no Cyberpunk. A 4060 fez média de 73 e mínima de 63, uma média muito boa rodando tudo no Ultra, lembrando que esse jogo mesmo sem Ray Tracing já é bem pesado. Ligando o Ray Tracing, aí a coisa dá uma complicada. A 4060 Ti fez média de 43 e mínima de 37, enquanto que a 4060 fez média de 33 e mínima de 28. Não quer dizer que não dá pra você jogar em Full HD, mas você vai jogar ali meio que qualidade console, e na 4060 Ti você vai ter uma média bem maior do que os 30, mas você vai conseguir travar de repente nos 30 e ficar bem estável ali. Ativando o DLSS 2.0, aí as placas vão lá pra casa dos 75 de média e 61 de mínima na 4060 Ti e 62 de média e 52 de mínima na 4060. Então meio que ela recupera ali mais ou menos, né, a performance que ela tinha ligando o DLSS, e fica uma performance boa, acima dos 60 e com as mínimas ali na casa dos 50. Mas nós temos o DLSS 3, inclusive dá pra vocês verem na tela aí a diferença entre eles. Lembrando que a gente não tá comparando a qualidade visual, a gente tá comparando só a performance. Então dá uma olhada aí na performance que você tem. A 4060 Ti com DLSS 3 fez média de 114 e mínima de 94, enquanto que a 4060 fez média de 96 e mínima de 81. Então esse é um dos casos onde o DLSS 3 dá uma salvada, e uma salvada boa. Em Dirt 5, um jogo de corrida, não é tão pesado assim, mas a 4060 Ti conseguiu fazer média de 129 e mínima de 108. A 4060 fez média de 103 e mínima de 74. Ativando o Ray Trace, que também não é tão pesado nesse jogo, as duas placas continuam com uma média muito boa. A 4060 Ti fez média de 113 e mínima de 94, e a 4060 média de 89 e mínima de 67. Em Far Cry 6, 142 de média, 107 de mínima para 4060 Ti e 124 de média e 98 de mínima para 4060. As duas rodam muito bem o jogo, né? Até você ligar o Ray Tracing. Aí as duas placas têm uma média muito parecida, mas as mínimas são bem ruins, o que pode ser resultado não só
da quantidade de VRAM, já que nós temos outras placas nos testes que não tiveram essa performance, mais uma combinação também de um bug de driver, que nesse momento, pelo menos no momento que a gente faz os testes, a gente não tem uma correção, e também o uso de VRAM e largura de banda. Em Fortnite, a 4060 Ti fez média de 120, mínima de 92, contra uma média de 101 e mínima de 79 da 4060. Então, obviamente, uma média maior, uma mínima maior na 4060 Ti, mas também perfeitamente jogável na 4060. Aí é você decidir se vale a pena você investir mais por essa diferença de performance. Ligando o DLSS, a 4060 Ti foi boa para manter acima dos 161 FPS de média e mínima de 118. Então você já consegue manter ali na casa dos 144 Hz, 165 Hz. A 4060 fez média de 138 e mínima de 105. Claro, existem outros modos de DLSS, existe também os ajustes, né? A gente está rodando aqui com tudo no Epic. Você consegue mais FPS nessas placas, ajustando a qualidade gráfica. Mas, de novo, a 4060 Ti sempre vai trazer mais performance. Em God of War, a 4060 Ti fez média de 85, mínima de 67, contra a média de 70 e mínima de 54 da 4060. Ativando o DLSS, a 4060 Ti fez média de 96, mínima de 74, contra uma média de 79 e mínima de 57 da 4060. Então a 4060 já consegue empurrar as mínimas na casa dos 60 com o DLSS ligado. Flight Simulator é um dos casos curiosos, onde, por exemplo, a 4060 Ti fez média de 74 e mínima de 57, enquanto que a 4060 fez média de 58 e mínima de 48. Até aí, normal. Mas quando você liga o DLSS, as duas placas igualam a performance. Isso porque existe um gargalo de CPU e o jogo simplesmente não consegue entregar mais performance, não importa qual GPU você tem. Daqui para cima a diferença vai ser cada vez menor entre as placas de vídeo. Então daria para dizer que nesse caso tanto faz. Isso se você não fosse usar o DLSS 3. Com o Frame Generation a gente consegue ali uma média de 137, mínima de 117, liberando o poder oculto das placas, e 112 e mínima de 82 na 4060. Red Dead Redemption 2, média de 141, mínima de 100 na 4060 Ti e média de 114 e mínima de 79 na 4060. Já é uma experiência muito boa na 4060, a gente usou aqui o preset do Hardware Unboxed, o que significa que você não precisa rodar com tudo no Ultra para ter uma qualidade de imagem boa como essa. Spider-Man Remastered, 4060 Ti fez média de 152, mínima de 100, contra 132 e mínima de 85 da 4060. A diferença, né, de média e mínima desse jogo é bem grande, ou seja, ele dá umas osciladas ali. Ligando o Ray Tracing, as duas placas conseguem manter uma média acima dos 70, na verdade foi só 10 FPS de diferença de uma placa para outra, mas as mínimas da 4060 são piores, né, elas ficam abaixo dos 60 FPS. Esse jogo também tem o DLSS 2, né, que você ativando você consegue dar uma compensada, então a gente tem ali a 4060 Ti fazendo 103 de média e 72 de mínimo, enquanto que a 4060 faz média de 91 e mínima de 61, então já fica um gameplay mais estável. E ele também tem o DLSS 3, e ativando o DLSS 3, a 4060 Ti faz média de 150 e mínima de 107, e a 4060 faz média de 128 e mínima de 90. Então, pra você ter uma ideia, na 4060 as mínimas são as médias do DLSS 2. É uma boa diferença. The Last of Us, um dos jogos aí mais complicados no lançamento, roda nas duas placas. A 4060 Ti fez uma média de 75 e mínima de 60, enquanto que a 4060 fez média de 62 e mínima de 53. Rodando no Ultra, ou seja, você pode fazer alguns ajustes aqui, caso você sinta que a performance não tá boa, mas essa vai ser a performance com tudo no Ultra. The Last of Us também tem DLSS 2, e aqui a 4060 Ti conseguiu fazer uma média de 102 e mínima de 60. Então a média aumentou, mas a mínima ficou travada ali na casa dos 60. Enquanto que a 4060 fez média de 83 e mínima de 70. Então tem uma certa oscilação ali na performance e nos nossos resultados com a 4060 Ti em The Last of Us. Bom, no total, na média dos jogos, aqui a 4060 Ti fez uma média de 111 e mínima de 83, e a 4060 fez uma média de 90 e mínima de 67. Dá uma diferença na casa dos 23% de performance. Guarda esse número aí porque ele vai ajudar bastante na hora da sua decisão qual das duas placas você deve comprar, qual que tá melhor custo-benefício. Em relação ao DLSS, a média ficou mais ou menos na mesma coisa, a diferença, né, de resultados. Claro que teve aquela oscilação lá no The Last of Us que dá uma pendida nos resultados das mínimas, mas nas médias, mais ou menos ali na casa dos 23% também. Em relação ao consumo, aqui é curioso, a 4060 sim é bem eficiente, o sistema como um todo consumiu na casa dos 320 watts rodando Cyberpunk com tudo no Ultra, Ray Tracing e tudo mais, e a 4060 consumiu 320, mas a 4060 Ti consumiu 340, o sistema como um todo, né? O que significa que ela é muito eficiente, ela é mais eficiente do que a 4060 ainda, que já é mais eficiente do que a geração anterior. Bem curioso, né? 20 watts a mais para conseguir 23% a mais de performance. Em relação à temperatura, não dá pra gente comparar diretamente, mas as duas placas são relativamente frias, né? A 4060 ela tem uma construção mais básica, né? Um modelo mais simples, e a 4060 Ti é um modelo Founders Edition que ela não tem nada de simples, ela é bem mais pesada, tem muito mais material aqui e muito mais engenharia na construção. Aqui o objetivo é um custo-benefício melhor, né? E aqui o objetivo é um produto diferenciado. Então são projetos diferentes, mas as duas placas ficaram bem longe do limite de temperatura e o nível de ruído nas duas é realmente bem baixo.
baixo. E vendo tudo isso, o que a gente conclui? A gente conclui que, dependendo do que você vai fazer, a 4060 já é suficiente. Se você precisa de um pouco mais de performance, a 4060 Ti tá aí para entregar isso, e ainda tem a versão de 16 GB que a gente vai comparar em breve. Inclusive, se você quiser ver comparativos da 4060 Ti com outros modelos ou da 3060, deixa aí nos comentários as sugestões, aproveita e se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Mas compensa ou não compensa, Robson, investir mais na 4060 Ti ao invés de pegar uma 4060? Bom, tudo depende, né? O DLSS e o DLSS 3 dão uma ajudada boa. Hoje o DLSS é muito melhor em Full HD. É claro que é relativo, tem gente que vai ver a diferença, tem gente que não vai ver a diferença do DLSS ligado ou desligado. Então é um recurso que está aí desde a série 20, na verdade, para você utilizar, e ele pode dar uma reforçada no desempenho. Lembrando que essas duas placas são voltadas para Full HD. Eu sei que no passado muita gente falou: eu vou pegar uma 3060 Ti para rodar em 4K. Dá para rodar em 4K, não quer dizer que não dá, mas essas placas, inclusive, a diminuição, né, na interface de memória, caindo para 128, pode dar uma limitada em resoluções mais altas, ou seja, ela vai gradativamente perdendo fôlego, justamente porque você tem muito mais informação passando por ali, e aí não tem cache L2 que salve. Outro ponto importante em relação à memória é que essas placas têm uma interface PCI Express 4.0 X8, e isso é bem importante. Não quer dizer que você necessariamente sempre precisa ter a mesma geração de PCI Express na sua placa-mãe para combinar com a tua placa de vídeo, mas nesse caso aqui, dessas placas de vídeo, pode ser uma boa ideia, porque se você tiver com uma placa-mãe mais antiga, que é PCI Express 3.0, ela não vai rodar em X8, ela vai rodar em X4, na verdade, porque a largura de banda é muito menor. Então, isso significa que você pode perder performance, um pouco de performance em alguns jogos. Inclusive o Peperaio colocou lá no review dele alguns testes, dá uma olhada lá, confere o impacto de performance que tem nos jogos. Isso acontece, obviamente, com outras placas também, com placas da AMD, mas nesse caso aqui, não é uma opção, não dá para você simplesmente ativar o 16X nela. Então foi uma decisão que não faz muito sentido para mim e que só reforça que talvez esse aqui sejam chips para a série 50 mesmo, porque na geração passada quem tinha, né, essa largura de banda limitada era 3050. A Nvidia compensou com cache L2, mas nesse caso não tem o que compensar, né, porque o que limita mesmo é a largura de banda do PCI Express, a quantidade de lanes. Então, se você tem uma plataforma mais antiga, considere também esse impacto, o que pode inclusive tornar placas da geração anterior mais interessantes. Eu sei, tem o DLSS 3 e tudo mais, AV1, eficiência energética, mas nesse caso, se você não vai apontar para jogos que façam uso dessas tecnologias, ou de repente você não pretende utilizar essas tecnologias, as placas da geração anterior podem ser uma alternativa. Inclusive, claro que com o lançamento dessas placas, as placas da série 30, né, uma 3060, 3060 Ti ou mesmo uma 3070, ficam mais baratas. Então depende muito do caso, mas em geral, você investir mais, como está o preço, pelo menos no lançamento, né, quando lançou a 4060 por R$ 2.400, que era o preço sugerido para ela, a 4060 Ti você conseguia encontrar na casa dos R$ 3.000, o que dava mais ou menos a diferença percentual de performance entre uma placa e outra. O que significa que o compensa é relativo, você só ia estar pagando mais para ter mais FPS. Então, não é exatamente um custo-benefício. Para uma placa estar mais interessante em relação a outra, você tem que estar pagando mais por menos frame. Então, por exemplo, uma 4060 Ti está mais interessante, ela teria que estar custando, sei lá, 15% mais, sabendo que ela entrega uns 20, 23% mais de performance. Ou, de repente, a margem de preço da 4060 Ti está mais alta, né? E aí, de repente, ao invés de ter só 20, 23% de diferença de preço, a 4060 Ti tiver 25, 30% mais cara do que uma 4060, aí compensa muito mais você ir numa 4060. As duas placas conseguem entregar uma boa performance para Full HD, e sim, se você está vindo de gerações anteriores, depende muito da geração anterior, da placa que você está vindo, para dizer se compensa ou não fazer upgrade. Já vou dizer, se você está com a série 30, com uma RTX 3060, 3060 Ti, não faz sentido fazer upgrade para essas duas placas, a não ser que você queira muito o DLSS 3. Ainda assim, eu recomendo fortemente que você dê uma esperada, porque talvez saia uma série Super ou um refresh, ou de repente as placas caiam de preço, e aí pode ser que se torne interessante, mas seria especificamente para esses novos recursos da nova geração. Em relação às gerações anteriores, não vale a pena fazer upgrade na série 30. Se você tiver na série 20 e você tiver de repente de uma 2060 para baixo, aí já começa a ser bem interessante, porque a diferença de performance é bem grande. Assim como já existia um salto de performance da série 30, mesmo que o salto seja pequeno da série 30 para 40, você já tem um acúmulo, né? Então tem a diferença de performance da série 30 para 20 e da 30 para 40. Ficou super confuso isso, né? Enfim, se você já tinha um ganho de performance saindo da série 20 para a série 30, agora é o saindo da série 20 para
30 e mais os tantos por cento que você tiver de diferença em relação ao seu modelo. Se você está vindo de gerações ainda mais antigas, da GTX 10, 16 ou das RX 500, com certeza vale a pena o upgrade. Claro, podem ter outras opções no mercado, mas se você estiver pensando entre essas duas placas, elas trazem motivo suficiente para você fazer o upgrade. Mas e você, o que você faria? Você faria o upgrade para 4060 ou para 4060 Ti? Qual você escolheria ou qual você escolheu? Quanto que você pagou nela? Deixa aí nos comentários e diga de qual geração você saiu ou qual PC você montou, qual é a configuração que você colocou nessas duas placas aqui. Tô pensando ainda, o que eu vou comparar com essas placas? Uma 2060, uma 1060, uma 1660 de repente? 1660 é uma boa.